Estou aqui hoje com a doutora Cíntia Carvalho. A gente vai trocar aqui uma ideia sobre a sua jornada dentro do mercado digital e antes, como tudo chegou hoje ao método Menos Conflito. Só que antes, Cíntia, eu quero que você dê suas credenciais para a gente saber quem você é, sua história, para a gente começar esse papo. Bom, eu sou Cíntia Carvalho, advogada de família. Sou advogada há 16 anos e mãe, esposa. Milito na área de família já há muito tempo e a gente foi vendo que o processo ele traz muita litigiosidade e animosidade entre as partes. E muito daquilo que eu via de problemas nas famílias não se resolvia no processo. Ou o processo gerava outros processos. Então, você pensa que direito de família é diferente, eu digo, de direito de consumidor. Você briga com a Casas Bahia, você vira as costas, vai embora, cada um vai para o seu canto. Sim. E na hora que você tem filho, não funciona assim. Então, a dinâmica do casal, o direito de família é completamente diferente de outras searas em que você resolve e aquilo se encerra. No direito de família, ele continua. O processo se encerra, mas a vida é dinâmica. Então, eu fui vendo que as pessoas tinham muita dificuldade de conversar. E ao longo do processo da minha experiência, eu fui fazendo curso de comunicação, de conciliação. Eu comecei por aí, fazendo curso de conciliação, mediação, que são formas de a gente tentar resolver esse conflito das partes de uma forma mais fácil, mais ágil, mesmo às vezes estando no processo, mas a gente fazer uma mediação ali, que é uma pessoa intermediando de fora, para a gente tentar chegar em um acordo. Só que eu fui vendo que precisava de mais alguma coisa ali para ajudar, principalmente mulheres, que eram a maioria das minhas clientes. Então, eu fiz uma pós-graduação de comunicação, sempre estudei inteligência emocional, aí fiz a pós-graduação de inteligência emocional. E, por último, que foi assim, que abriu muito a minha mente, a pós-graduação de neurociência voltada para o comportamento e desenvolvimento humano. Porque ela me deu um embasamento sobre como é que o cérebro da gente funciona para trazer essa dinâmica de... Peraí, eu preciso juntar aqui a comunicação, que ela vai me trazer como é que a gente fala, como é que a gente tem diálogos, que a gente pode construir melhor essa relação. A inteligência emocional, que vai me dar essa gestão das emoções, de a gente entender melhor como é que a gente funciona, como é que a gente controla o impulso. E a neurociência, ela vem para dar esse embasamento científico de comportamento, porque tudo que a gente está falando é comportamento. Sim. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa na gente, e muitas vezes a gente quer mudar no outro, e a gente vai chegar nisso que não é possível, a gente só muda a gente. Mas quando a gente quer mudar alguma coisa na gente, a gente tem que entender como é que aquela dinâmica de comportamento funciona. Então, vendo esse sofrimento das minhas clientes, né, inicialmente na história de advocacia, eu comecei a trazer esse feedback para elas de comunicação, de inteligência emocional, e comecei a ter um retorno de que aquilo, caramba, nossa, melhorou minha relação com a minha mãe, melhorou minha relação com uma tia minha, melhorou minha relação... Porque, assim, são coisas... Eu trabalho de uma forma que chama psicoeducação. A psicoeducação, ela é uma forma de trazer para a pessoa o entendimento de como ela funciona. E o que esse entendimento traz? Ele traz autonomia. Então, você imagine que você é diabético. Você vai no médico e o médico pode simplesmente dizer para você que você tem diabetes, que a diabetes é um problema, que você tem que tomar insulina. Sim. Tudo bem, você vai tomar. Mas se você vai em um determinado médico, ele explica para você o mecanismo da diabetes, que a insulina deixou de ser produzida, como é que aquilo funciona no seu corpo, quais são as consequências de você não ter aquela produção, como é que aquela substituição do medicamento vai funcionar. Então, isso aumenta o engajamento e a adesão da pessoa. Sim. Então, existem diversas pesquisas e estudos científicos hoje que demonstram que a psicoeducação é uma forma de trazer autonomia para o paciente, para a pessoa, e ela engajar melhor naquele tratamento, naquele entendimento, para que ela exercite aquilo. Eu digo assim, a terapia, ela é ótima, bacana, funciona, já fiz, recomendo, mas às vezes você faz terapia e você não sabe quando você vai sair. Quanto tempo aquilo vai durar? Sim. Você não sabe o que estão fazendo com você. E na psicoeducação você entende como você funciona. Então, como é a sua personalidade? Como é que a sua personalidade interage com o seu cérebro? E como é que você pode trazer isso numa dinâmica de funcionar melhor no seu dia a dia, nas suas relações? Muito interessante. Porque, por exemplo,
eu imagino que quando as pessoas vão te procurar, né, está todo mundo à flor da pele para resolver um problema, né? E você vem com uma abordagem que é diferente do que eu vejo por aí, correto? Uhum. Mas se eu estiver errado. Se as pessoas vêm até você, todo mundo acalorado, e você vem com uma abordagem diferente, é difícil para essas pessoas entenderem o que você está trazendo, porque normalmente parece algo meio A e B. Resolve ali, tchau, vamos embora. Tem Como duas é que situações. essa abordagem? Quando a pessoa vem no escritório de advocacia, me procurando como advogada, e aquela situação já está... passou do ponto. Uhum. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai se divorciar, aquela situação, aquele relacionamento já está tão desgastado que realmente não tem mais jeito. Então, o que eu trago essa técnica para a gente usar aquilo de uma forma que a gente diminua o conflito. E por isso que veio menos conflitos. Então, peraí, tudo bem, não tem mais jeito, não vai salvar essa relação, mas vamos tentar salvar esse entendimento, vamos tentar construir isso de uma forma que vocês pelo menos continuem tendo um bom relacionamento depois, nessa dinâmica com filhos. E aí eu vou usar as técnicas que eu tenho para ajudar ele como cliente do escritório de advocacia. Outra coisa é o que eu faço com a mentoria com mulheres que já me procuram ou que eram clientes minhas do escritório de advocacia para melhorar a dinâmica delas de comunicação com gestão emocional. Tá entendendo? Então, Entendi. São duas coisas que caminham aí em paralelo. A advocacia me trouxe essa necessidade, esse desejo de fazer algo mais. E aí, eu transferi isso, digamos, para um trabalho paralelo de fazer isso com a mentoria, que é uma coisa direcionada para aquela mulher. A gente vai entender um pouco melhor a personalidade dela, vou explicar para ela como é que ela funciona, é uma coisa realmente pessoalizada. Então, é extra caso, né? Resolve Isso. o caso e depois ela quer melhorar como pessoa, como mulher, e aí aí que você entra de novo na vida dela. Exatamente. Por quê? O que acontece é que as pessoas, nós temos padrões de comportamento. Então, a personalidade, ela não é algo estático, mas ela é algo que tem um peso muito grande na sua vida e vai influenciar a dinâmica das suas relações. Então, se você tem padrões de comportamento e você tem uma personalidade, né, alguns fatores ali que vão influenciar você, você tende a repetir as mesmas coisas em outras relações. Claro que não igual, porque a partir do momento que eu sou de uma forma e você é de outra, a gente interage de uma forma. Aquele relacionamento acabou, você começa a namorar com outra pessoa, a outra vai trazer também a bagagem dela. Então, essa interação vai ter uma diferença. Mas você vai levar os seus padrões de comportamento. Uma bagagem toda emocional para outro lugar, né? Exatamente. Enquanto você não entender como é que você funciona e como é que você pode usar os seus traços mais altos ou mais baixos de personalidade a seu favor. Deixa eu contar uma história. Uma vez, quer dizer, eu sempre fui tímido. Nunca me comuniquei bem no colégio, né? E aí eu via que meu pai é tímido. Aí eu fiquei, mas eu admiro muito meu pai, mas eu não quero essa personalidade para mim. Quais são as pessoas que eu admiro, fora meu pai, que tem as características que eu quero alcançar? É um bom orador, se expõe, Eu fiquei, tá, beleza, qual é o primeiro passo? Vou fazer um teatro de improviso. Aí comecei a fazer improviso, que é onde eu mudei bastante. Fiz um curso de coaching também, ali no meio, e fiz um de hipnose também no meio ali também. Perfeito. Aí eu fiquei, comecei a educar a personalidade que eu queria para poder ser a pessoa que eu quero. Porque eu tinha muita pira de que o meu fator biológico fosse mais forte. Decisivo. Decisivo. Não é. A gente tem, estima-se de 40% a 60% que venha do nascimento, essa personalidade realmente de nascimento. E o restante, digamos aí, 40% também a 60%, vem do contexto, da criação, da influência do meio, dos seus pais, dos seus cuidadores. Então, é isso que eu digo. E você é o exemplo perfeito para dizer que a personalidade
personalidade, ela não é determinista. Uhum. Se ela fosse determinista, biologicamente você veio de um pai tímido, você era tímido, você morreria tímido. Exato. Então, muitas vezes eu escuto as mulheres dizerem assim, mas eu sou assim, mas eu sou irritado. Eu digo, você não nasceu assim. Você não é assim. Você não é a Amélia. Isso é a síndrome da Gabriela. Isso, Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Você não é Gabriela. Então, nós temos a possibilidade de mudar e de alterar o nosso comportamento e a nossa personalidade, sim. Senão, é exatamente o que você está falando. Você teria condenado a ser o resto da vida uma pessoa tímida. E a gente tem N exemplos de situações de pessoas que tinham determinados traços de personalidade e foram buscando ferramentas, e você colocou perfeitamente. Uma delas é sair dessa zona de conforto. É sair, se colocar em situações que forçam você a crescer e se desenvolver. E isso é uma das formas que faz o seu cérebro entender que você está realmente querendo aquela mudança e buscar essa mudança de padrão de comportamento. Exatamente. Foi uma coisa que eu fiquei, caramba, não é uma característica que eu quero para minha vida. E aí eu decidi. E o improviso, recomendo fazer, é muito bom. Você vai depois que você treina, pega as ferramentas e tudo, você vai num palco, na frente de todo mundo, disposto a errar. E ele dizer sim é um erro, mas você vai, depois você improvisa e tudo vira piada no final, mas é muito bom. Mas a gente vai falar algum momento sobre isso, assim, qual o problema do erro? O problema do erro é que a gente foi ensinado que a gente não podia errar. Então, quando você é ensinado, e aí, por que eu trago isso? Na hora que eu trabalho com mulher, eu trabalho com medo de julgamento, com medo de impor limites, com medo de dizer não. E esse medo de dizer não, ele está muito atrelado a essa repressão do erro. Então, se eu derrubo aqui um copo de água, menina, não faça isso, não é possível. E aí vai uma visita na sua casa, ela derruba o copo de água, você fala, não pode deixar, veja. Ele é um adulto e você tem com ele muito mais compreensão e tolerância do que você tem com a criança. Sim. E aquela criança vai ser ensinada de quê? De que ela não pode errar. De que se ela errar, ela não é aceita. Que se ela errar, ela vai ser mal vista. Os pais não querem bem a ela. Não está sendo bem compreendida, bem acolhida. Então, ela vai criando essas travas e esses bloqueios com esse medo do erro. E toda situação de crescimento, de desenvolvimento, de mudança de padrão, como você se propôs, você precisa sair da zona de conforto. Sim. E para você precisar sair da zona de conforto, você tem que aceitar que você vai estar em situações que as pessoas vão eventualmente lhe julgar. E aí a gente vai tentar entender qual é o peso desse julgamento para você. Por que isso é tão impactante? Então, tá entendendo? Tudo é uma construção, tá tudo conectado. Você falou da terapia, que a gente não sabe quando termina. No seu processo, tem o início, o meio e o fim? Com certeza. Como é que funciona? A mentoria, elas são de 8 a 10 sessões. E Entendi. Obviamente, eu faço acompanhamento por 90 dias dessas mentoradas. Mas elas vão, ao longo da medida que elas vão exercitando, elas vão aprimorando. Então, eu comparo muito a atividade física. Você entra na academia, você vai entender os mecanismos, você vai começar a exercitar aquilo, e à medida que você vai exercitando, você vai ganhando confiança, você vai fazendo melhor e você vai aplicando melhor. Mas tem começo, meio e fim. Meio e fim no meu acompanhamento, né? Mas o processo, que é um processo de autoconhecimento. Sim. O processo de autoconhecimento, ele não tem fim. Mas ele já, de imediato, praticamente de imediato, ela já percebe um aumento. Quando você começa a desenvolver, que eu trabalho primeiro, o aumento da confiança. Quando você começa a desenvolver a sua confiança, quase que imediatamente você vai começar a ver diferença e coisas funcionando melhor na sua vida. E aí vai na sua vida pessoal, vai na sua vida profissional, porque muitas vezes as pessoas acham que elas estão separadas. Então, muitas mulheres chegam para mim com problemas pessoais. Não, mas o meu trabalho está tudo ok. E na hora que a gente vai conversar ali, eu faço um questionário, a gente vai ver que não é bem assim. E Sim. A recíproca também é verdadeira. Porque aquele medo de falar em público seu, também muitas vezes é um medo de dizer não na família. É claro, você não tem medo de falar na sua família, porque as pessoas estão no seu meio, você está acostumada com elas. Mas você tem medo de se posicionar. Sim. Então, essa insegurança no público que gera a sua angústia, esse medo de julgamento, o medo de errar,
Em público, na sua família, não vai ser o medo de falar, mas vai ser o medo de impor limites e aquilo, de alguma forma, gerar uma rejeição para você. Sim, de magoar alguém. Então, priorizar magoar a si mesmo do que magoar o próximo, né? Eu brinco que dizer sim, dizer não é uma placa de rodízio de churrascaria. Fale mais. Se você, de um lado, tem sim e do outro tem não. Quando eu digo não para você, eu estou dizendo sim para mim. Porque eu não digo não para você porque eu quero ser rude e ríspida com você. Eu estou dizendo não para você porque eu quero cuidar de alguma necessidade minha. Então, de alguma forma, eu quero me proteger. Aquilo que era interessante para você não é para mim. Então, todo não que eu digo para alguém, ele é um sim para as minhas necessidades. E isso é mais... Como posso dizer? Isso acontece mais nas mulheres do que nos homens? Com certeza, com certeza. Existe uma explicação social muito grande aí. A mulher, ela é criada e ela é ensinada que ela tem que ser uma cuidadora, que ela é mais valorizada quando ela acolhe. Ela é ensinada a ter esse cuidado e essa visão com o outro desde muito cedo. Uhum. Eu brinco que, assim, a menina, antes dela nascer, ela já é mãe. Porque ela tem um quarto cheio de bonecas e assim que ela começa a crescer, as bonecas já estão ali. Olhe, sua filha. Uhum. É verdade. E aí os meninos são estimulados a serem heróis, fortes, desbravadores. Claro, existem traços de Carl Jung fala isso, né? Um psicólogo, um dos pais da psicologia, ele traz para a gente que a gente tem energias masculinas e femininas. Todos temos. Quando elas estão em equilíbrio, vai prevalecer no homem a energia masculina. Quando elas estão em equilíbrio, vai prevalecer na mulher a energia feminina. Mas nós dois temos as duas energias. Então, o homem, ele tem energias mais voltadas para... força, ação, objetividade. Sim. Mas a sociedade, ela estimula esse tipo de comportamento no homem e ela estimula na mulher esse tipo de comportamento voltado para o cuidado. Então, obviamente, tem uma expressão que fala que é o inconsciente coletivo. Se um pai sai com a criança, isso acontece inclusive com meu marido. Meu marido estava no shopping com a minha filha, em uma determinada situação, ela bebezinha, começou a chorar. O que todo mundo pergunta? Cadê a mãe dessa menina? Aí ele estava andando com ela no shopping, chorando. Aconteceu isso uma primeira vez. Aconteceu a segunda vez. A mãe da menina, não, tá tudo bem, tá? Eu tô aqui, é minha filha, no caso. Cuidando sim, também. tá tudo bem. Estou e fazendo continuou. o mínimo. Quando um terceiro, aí ele veio aquele segurança do carrinho. Ele falou, ali eu tive medo. Eu falei, vão chamar alguém para dizer que eu tô pegando a filha dos outros. Porque... Sequestrou. Então, assim, isso traz para a mulher o mesmo peso. Se eu vou viajar para fazer um curso, e esse ano eu fiz algumas viagens, e graças a Deus eu tenho um marido que me apoia e dá todo o apoio nesse backstage aqui para estar cuidando da minha filha. Eu tenho uma filha pequena. Mas e sua filha? E como é que ela tá? E com quem ela tá? Então, assim, isso é só as perguntas, ainda que aparentemente inofensivas, elas geram na gente essa culpa, essa preocupação, essa angústia. Meu Deus, será que eu estou abandonando minha família? Será que eu estou fazendo certo? Então, todo esse contexto social, ele vai impactar na mulher de uma forma diferente e mais forte nessa dificuldade de impor limites do que no homem. É engraçado, porque são os pequenos detalhes que diz muita coisa. Por exemplo, agora na minha família, a gente vai fazer a reunião, né? Final do ano, todo mundo. E aí, o pessoal fez a lista do que levar, dos pratos. Aí botaram, só as mulheres colocaram os pratos para levar. E aí eu fui botar o meu. E aí, quando eu fui botar o meu, eu não tinha percebido, eu botei o meu nome e o da minha esposa. Só que quando eu fui olhar os pratos de cima, só tinha as mulheres colocadas assim. Fiquei, oxi, só vai mulher, só vai minhas primas, minhas tias. Mas não, era mulheres que são casadas, têm seus parceiros, mas não bota fulaninho e fulaninha vai levar tal coisa. É a mulher que vai levar o provê. É isso. Da comida. Né? E nesses detalhezinhos assim. Então, tudo isso vai influenciando a nossa percepção de nós mesmas. Uhum. Então, as mulheres têm muito mais medo de julgamento. Muito mais medo de desagradar e impor limites. Tem um professor, autor, que chama Gabor Maté, que eu gosto demais. Ele fala muito sobre trauma.
E aí ele coloca um determinado estudo em que 70% foram acompanhadas mulheres por, se eu não me engano, foram 10 anos. E mulheres que eram infelizes no casamento. E mulheres infelizes no casamento que não falavam sobre isso, e mulheres infelizes no casamento que falavam sobre isso. Aquelas mulheres que eram infelizes no casamento e não falavam sobre isso tiveram 70% mais doenças autoimunes, doenças relacionadas a estômago, depressão, do que as outras. E aí ele traz para a gente uma reflexão muito interessante. Veja, não é nem só a felicidade ou não, mas falar. A fala é uma forma de cura. Então, pra fora. Exatamente. E aí entra a comunicação. É o que eu digo, veja, falar é muito importante, mas não é só falar. Como você fala impacta absurdamente na forma como você vai ser ou não acolhido. Então, a minha mentoria ajudo mulheres a terem mais confiança, sendo mais ouvidas e atendidas. Por que mais ouvidas e atendidas? Porque se você melhora a sua comunicação, se você faz um pedido de uma forma estruturada, entendendo a forma como você está colocando aquilo, você tem muito mais chances de ser ouvida e ser atendida. Sim. Se você pudesse enumerar as principais características para a mulher ser mais ouvida, quais seriam? Primeira coisa, ela teria que desenvolver a autoconfiança, a autoestima. Autoestima é o quê? Autoestima, a gente vai ter, muita gente associa só a autoimagem, que é essa percepção da gente de se sentir bonita, é uma percepção nossa física e mental. Mas a autoestima, ela vai muito além disso. Ela envolve autoconfiança, que é essa capacidade de entender que eu supero desafios, que eu enfrento coisas. Autovalorização, que é o valor que ela dá a si própria. Ela está muito conectada também com o respeito. Sim. Você não se permitir estar em determinadas situações ou se colocar em determinadas situações. E a autocompaixão, que é a baixa autocrítica, você aceitar que você também erra. Então, a gente precisa aceitar os nossos erros também. Muitas vezes, nós somos nossas maiores autocríticas. A gente se critica mais e se critica antes do que os outros. Então, isso muitas vezes gera um bloqueio de fazer determinados comportamentos, porque a gente já se julga tanto que a gente deixa de fazer já achando o que as outras pessoas vão falar. Mas eu me perdi um pouco na sua pergunta. Você falou assim, se fosse um top 3, top 5 características para a pessoa, para a mulher que queira ser melhor ouvida no relacionamento, no trabalho. Pronto. Ela vai melhorar a autoestima dela, principalmente a autoconfiança. Ela vai desenvolver a comunicação dela, entendendo técnicas, porque existe uma forma de pedir, de elaborar, por exemplo, eu quero dizer não, eu quero desenvolver minha habilidade de dizer não. Então, existe um roteiro, entre aspas. Claro que não é uma coisa engessada, mas é como se, vamos lá, como é que você faz um não? Porque eu até brinco assim. As pessoas pensam que quando eu digo em falar, dizer não, não, morra, eu não ligo para você. Vai embora. Vai, né? Dane-se. Não é isso. Então, você pode comunicar o não. Primeiro, você vai começar de uma forma apreciativa. Obrigada que você está me fazendo esse convite, achei muito legal. Você vai começar, aí depois você vem colocando limites. Mas eu tenho horário amanhã, eu preciso levar as crianças na escola cedo e quando eu não durmo, eu não fico muito bem. Você também não vai dar muitas explicações, mas você vai dar uma breve explicação, justificando, né, demonstrando os limites e a necessidade que você está suprindo sua para fazer aquela negativa. Vai vir com reforço, mas quem sabe uma outra oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Então, percebe como é diferente? Como esse não ele foi construído de uma forma que ele vai ser muito melhor recebido do mais que sutil, a gente imagina. Exatamente. E, no final das contas, você está protegendo as suas necessidades também. Então, a mesma coisa em relação a... Eu estou falando do não, mas a comunicação em relação também às coisas que você quer. Existe uma forma de você pedir isso. Então, a gente desenvolver a autoconfiança, a gente desenvolver essa capacidade da comunicação e a gestão das emoções que entram aí como... Veja, é importante que você saiba como falar. Mas se você está sentindo aqui um redemoinho, se você não controla os seus impulsos, se você não sabe como... E eu escuto muito isso. Eu não controlo minha língua.
Veja, se você não tem o controle das suas próprias emoções, você vai ser refém das coisas que acontecem com você. Eu digo que quem não sabe controlar as emoções não age, reage. E se você reage, você é passageiro você está andando de carona na sua própria vida. Você é refém das suas emoções, né? Exatamente. Você anda no banco do passageiro, porque tem alguém lhe guiando, que é quem está fazendo a ação, porque você está o tempo todo reagindo. Então, quando você assume o controle das suas emoções, independente do que façam com você, você vai parar, refletir, vale a pena eu agir assim, não vale a pena eu agir assim, peraí, isso daqui tem explicação. Em segundos, tá entendendo? Você vai fazer essa conta aí, peraí, isso daqui vale... Não vale a pena. Eu digo, nem tudo precisa de resposta. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Então, ao contrário do que esse mundo hoje de internet força a gente, puxa a gente para levar a crer que a gente tem que ter opinião e falar sobre tudo e julgar todo mundo, eu entendo um caminho completamente diferente. E a comunicação não violenta, que é uma das minhas especializações, ela fala nisso. A gente precisa observar o mundo com menos julgamento. Quanto menos julgamento a gente tem sobre as coisas, sobre as pessoas, mais a gente amplia a nossa compreensão, porque um fato é uma coisa isolada, mas existe um contexto. Então, eu vejo uma determinada ação sua, mas eu não sei qual foi a sua motivação, eu não sei por que você agiu daquela determinada forma. E veja, eu não sou obrigado a compreender por que você está agindo de determinada forma. Sim. Mas a partir do momento que eu compreendo, eu exercito a empatia com você. E, a partir do momento que eu exercito a empatia com você, isso vai aumentar, inclusive, o meu autocontrole, porque traz uma percepção diferente sobre por que você está agindo como você está agindo. Entendi. Se colocar no lugar do outro... Porque tem uma coisa que, para mim, mudou depois que me falaram. Que meus pais sempre falaram, o que você não quer para os outros, não quero para você. Só que, às vezes, o que é para o outro é ruim para você. Então... tem um meio cinza ali para você refletir. Empatia não é você... Muita gente entende que empatia é você desejar a pessoa o que você deseja para si. Exato. Empatia é você tentar entender a visão dela. Que a gente vai entender que todos nós temos uma visão de mundo. E a nossa visão de mundo, ela é limitada. E quanto mais impulsiva é a pessoa, mais limitada é a visão de mundo dela, porque ela tem certeza que a visão de mundo dela é a verdade. Então, quando você exercita essa visão mais ampla, você exercita ver o ângulo da pessoa, você vai entender, poxa, eu não faria isso, mas eu estou entendendo que dentro desse contexto ela fez isso porque faz mais sentido para ela. Então, a empatia não é você... só pensar em como você faria. É você tentar entender por que aquela pessoa fez daquela determinada forma. Sim. No final também levar uma vida mais estoica, né? Exatamente. Mas o que está no meu controle, beleza. O que não está, vida exatamente. Que segue, né? O estoicismo traz para a gente essa reflexão sobre esse equilíbrio de se questionar. Peraí, será que eu acho que isso aqui é aqui? Será que é assim mesmo? Será que tem outra justificativa? Será que tem outra explicação? Então, é uma das formas de você exercitar essa empatia e essa visão mais aguçada sobre o olhar e o comportamento do outro. Sim. Ô, Cíntia, me diga uma coisa. Você começou a criar conteúdo agora para a metade do ano, né? Até agora. E a gente vem falando sobre confiança. Como é que é para você criar conteúdo, se expor e a sua confiança de si mesma para tipo, agora eu vou botar minha cara na internet? Tá sendo difícil? Como é que tá sendo esse passo a passo para você? Para mim, o mais difícil tem sido trazer isso numa linguagem que aparentemente as pessoas querem ouvir. Porque eu digo que a gente que vem de um meio acadêmico, eu sinto que às vezes eu estou o tempo todo dando aula. Sabe? Essa postura meio... professoral, né? Isso, de conhecimento. E as pessoas querem consumir conteúdo de uma forma mais leve. Então, eu tenho sentido essa dificuldade de encaixar essa linguagem de uma forma mais descontraída.
Mas já entender... Eu não sou uma pessoa tímida, eu não sou a rainha da festa, mas também não sou exatamente uma pessoa tímida. Mas entendendo a importância de sair da minha zona de conforto para o meu crescimento e vendo um sentido no que eu estou fazendo, porque assim, por que eu comecei a fazer isso tudo? Porque gosto muito da advocacia, tenho uma vida muito confortável e por muito tempo isso foi inclusive um empecilho a mim para que eu fizesse algo mais, porque eu já me vi uma vida muito confortável. Então, eu ficava assim, para que eu vou fazer mais alguma coisa? Eu estou bem aqui, eu estou legal. E só que eu não via na advocacia um propósito de vida. Eu gosto, me faz feliz, eu ajudo as pessoas, mas a mentoria, vir para esse lado mais de entendimento mesmo do ser humano, de como é que a gente funciona, volto a dizer assim, principalmente o que eu aprendi com a neurociência sobre o funcionamento do cérebro, as justificativas, né, de como é que são as nossas dinâmicas. Isso me trouxe um propósito de vida de ajudar as pessoas a conversarem melhor, a se entenderem melhor. E que existe uma forma de fazer isso para além da terapia. Assim como, não comparando, né, mas existe a religião, existe as drogas, existe a música, existem diversas formas de a gente buscar conforto, algumas boas, obviamente, como religião, algumas ruins, como as drogas, mas existem formas de a pessoa buscar um entendimento, um propósito, um significado maior. E essa forma de trabalhar me trouxe esse propósito de vida. Pô, massa. Então, é um desafio que você, tipo... Me coloquei... Se colocou para poder começar meio que algo do zero. Exato, né? Exato. Porque é uma carreira paralela à advocacia. Elas se entrelaçaram. Continua ainda, né? Isso. E continuo advogando. E muitas das minhas clientes presenciais vêm da advocacia. Mas nas redes sociais eu fiz um movimento diferente. Então, nas redes sociais eu iniciei a minha rede social sem falar para ninguém aqui. Propositadamente. Por quê? Porque eu queria que as pessoas que consumissem o conteúdo do Menos Conflitos viessem de pessoas interessadas naquilo ali e não que estavam me seguindo porque conhecem. E pegar uma base nova também, né, de pessoas. Você estava falando sobre a criação de conteúdo do pessoal acadêmico. Eu acho, tenho quase certeza disso, que muita coisa errada na internet é divulgada porque, por exemplo, terra plana. O pessoal fala que é terra plana porque os caras falam de muita forma... assim, uma linguagem inacessível. E os acadêmicos, os cientistas, estão tudo na bolinha deles ali, só falando entre eles e ninguém divulga nada. Né? Então, você falou um negócio muito interessante, assim, quando as pessoas escutam que eu fiz neurociência do desenvolvimento humano, mas peraí, sou uma advogada, fez neurociência do desenvolvimento humano. Pois primeiro, a gente não está numa caixa. Sim. Então, eu não sou só esposa, mãe e advogada. Eu sou muitas coisas, né? Nós somos várias pessoas dentro da gente. E a gente pode e deve, ao longo da vida, buscar evoluir, buscar novos conhecimentos. Segundo, a gente está acostumado a esse mundo acadêmico que realmente tem uma linguagem mais fechada, mais difícil, e tem, inclusive, uma vaidade nisso, né? De que esse conhecimento é meu. Hoje, com a internet, essa série de cursos que existem, o conhecimento ele vem sendo trazido de uma forma muito mais prática. Sim. Então, eu fiz um curso de sono, porque minha filha tinha dificuldade de dormir. Veja... eu sou especialista no sono dela hoje. Que massa. Minha filha foi de uma criança que acordava 5 vezes na noite para uma criança que dorme 12 horas e não foi o método de sono que deixa ela chorando e vira as costas. Porque é o mais simples, né? E tem uma grande crítica em relação a isso, e tem uma justificativa para ter crítica, mas não foi, deixa ela chorando, vira as costas e vai embora. Então, esses cursos e essa forma hoje de pensar a internet, eu acho maravilhosa, porque ela traz para a gente prática, ela traz para a gente resultado.
Então, eu vejo que esses criadores de conteúdo, eles estão hoje muito mais preocupados em trazer uma linguagem e uma forma que as pessoas entendam e tragam para ela efetivamente resultado. Porque ninguém está fazendo esse curso da internet buscando diploma. É uma forma diferente de entender o conhecimento. A gente vai para a faculdade, claro, para ter uma profissão, mas a gente está ali muito preocupado em sair com o nosso diploma. Sim. E quando a gente vai para esses cursos, né, da área da internet, a gente está mais preocupado em ter um resultado. Sim. Então, é uma dinâmica diferente. Mas, assim, eu pessoalmente ainda sinto essa dificuldade da linguagem, que eu tento ser mais descontraída, mas a gente vem de um meio acadêmico, né? Então, a vida toda a gente vem e fala dessa forma. Mas eu estou aí tentando, melhorando aí aos pouquinhos. É engraçado que uma vez eu estava criando conteúdo pro personal trainer. E aí, ele queria falar... Ele era massoterapeuta também, né? E ele falou, não, vamos criar um conteúdo, diga que se tá com dor no mocotó. Aí ele falou assim, não, pô, é no menisco, não sei das quantas. Eu falei, que é menisco? A senhorinha, que é a sua cliente, não sabe o que é menisco. Exatamente. Ela fala mocotó em casa. Exatamente. Ele, não, mas se os outros profissionais me verem postando mocotó, vão me queimar, que não sei o quê. Eu tô, tá bom, então vamos botar menisco. Pronto, quando a gente estuda o cérebro, o professor que eu fiz a pós-graduação, ele falava muito isso. Veja, eu posso estar aqui falando com vocês de córtex pré-frontal, de sistema límbico, reptiliano, mas o que eu preciso entender? Você precisa entender que a parte do córtex pré-frontal, uma parte do cérebro, ela só é completamente formada aos 25 anos. Sim. É por isso que a sua filha tem dificuldade de controlar impulsos. Porque o cérebro dela não está completamente formado. Não importa o nome, a gente não precisa entender a técnica, mas a gente precisa entender, e faz diferença. Poxa, o cérebro dela não está tão formado. Caramba, eu sou um adulto, eu tenho dificuldade de controlar meus impulsos. E eu estou impaciente, irritada com a criança de 3, 4 anos de idade, porque ela não está controlando os impulsos dela. Então, e veja, que fique claro que eu não sou a favor da permissividade. Sim. Mas isso aumenta a nossa compreensão sobre o que é possível ela me dar ou não. Então, o que as pessoas falam muito em relação à criança? Ah, mas ela sabe o que ela está fazendo. O conhecimento, a cognição é diferente do controle do impulso. Uma coisa é saber, outra coisa é conseguir se controlar. Sim. A gente sabe que a academia é muito bom. A gente sabe que a gente não deve consumir determinados alimentos. Nem por isso. Você daria seu lugar para a criança no avião? Então, vamos falar sobre isso. Muito, muito boa essa pergunta. Várias nuances para falar sobre isso. Da forma como aconteceu, não. Porque não foi um pedido, foi uma imposição. Ela foi constrangida, ela foi humilhada, ela foi xingada. Assim, eu achei um negócio absurdo e vergonha alheia. A pessoa que fez isso era uma advogada. Não era a mãe dela, né? Era a mulher da ONG lá que era uma advogada. Quando eu vi que era uma advogada, meu Deus do céu, assim, porque... Veja, os seres humanos são pessoas passíveis de erro, mas a gente espera de uma pessoa da área jurídica que pelo menos esse entendimento de consequência das coisas ela tenha. Não obstante ela filmar, agredir, ela falou à filha, né? Enfim, tinha ciência de que a filha iria postar. Aí ela justifica que a filha postou, mas aí era para botar uma carinha cobrindo o rosto, como se a carinha cobrindo o rosto isolasse todo o problema e todo o comportamento anterior, entendeu? Então, assim, o que eu acho que há um grande problema das redes sociais é o excessivo julgamento e apedrejamento. Então, mesmo essa advogada que eu entendo que errou muito, eu não acho que isso justifica ela ser apedrejada. Não justifica os filhos dela serem ameaçados. Os filhos da mãe, que nem, na verdade, foi quem teve a postura lá com a criança, serem ameaçados. Então, assim, a coisa foge do controle porque temos o excesso de julgamento. As pessoas querem julgar demais. Mas eu acho importante pontuar também uma coisa que você colocou nesse meio dessa situação. A criança chorar não deveria ser um problema. Porque a criança chorar e a criança fazer birra faz parte do desenvolvimento normal da criança. Se a criança não tem um controle de impulsos formado,
Se a criança está aprendendo a lidar, ela sabe que ela não deveria, mas ela não se controla. Ela não se controla, pelo menos totalmente. Então, a criança chorar, tá tudo bem. Agora, o que é que a mãe, qual é o papel e a obrigação da mãe? Filha, eu entendo que você está chateado, era um menino. Filho, eu entendo que você está chateado, que você queria ir naquele lugar, mas não pode. É o lugar da tia. Sim. A criança poderia passar o voo todo chorando. E veja, eu também sou mãe, eu não tenho como controlar o choro da minha filha. Porque como é que eu vou controlar o choro da minha filha? Ou eu calo a boca dela, ou eu vou dar para ela o que ela quer. E aí eu estou sendo permissiva e mimando essa criança. Sim. Que mimar a criança, no meu entendimento, é você dar a ela, fazer por ela o que ela poderia fazer sozinha, ou você simplesmente ceder a ela algo que você sabe que não é bom para ela, mas você está fazendo para que ela pare de chorar. Então, eu não acho que isso é um comportamento saudável para os pais. Mas eu acho que a criança chorar precisa ser mais entendido e compreendido e aceito na sociedade. Porque as pessoas julgam muito ainda. Eu viajei com a minha filha recentemente de avião, e se ela em algum momento chora, você já vê os olhares assim... Parece um maltrator batendo na criança do nada. E assim, veja, a criança às vezes chora porque ela sente uma pressão no ouvido e ela está viajando de avião e ela não sabe como a gente sabe fazer essa descompressão. Uhum. Ou ela tá cansada. Então, assim, vai incomodar os outros? Vai, eu sinto muito, mas isso é a convivência em sociedade. A convivência em sociedade é a gente perder parte da nossa liberdade, né? De poder fazer as coisas sozinho da forma como a gente quer, em prol do bem comum. Então, eu entendo realmente que o choro é algo que precisa ser melhor aceito pela sociedade. Mas eu acredito que se o pedido tivesse sido feito à Jennifer de uma forma mais educada, mais polida, muito mais chances, pelo menos, de ser atendida essa mãe, enfim, essa criança tinha, né? Porque, na verdade, não foi a mãe que fez o pedido. E é até esquisito, porque... do jeito que a Jennifer ficou famosa, porque é um seguidor de revolta, não é um seguidor porque você fez alguma coisa, você... Parece que eu vi um conteúdo de um cara que ela tem muito seguidor, é pra mostrar a lição pra mãe da criança. Isso. E não pra Jennifer. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem os dois... a grande maioria vai pela treta. E também como uma forma de apoiar e ser contra a mãe, que, na verdade, inicialmente foi massacradamente julgada. Inclusive, fez um post sobre isso, até fiz uma errata. Porque, no primeiro momento, todo mundo falou e se postou, e, inclusive, não só as redes sociais, mas os sites jornalísticos postaram que tinha sido a mãe. Uhum. Então, num primeiro momento, eu entendo que, sim, as pessoas... foram ali seguir a Jennifer como crítica à mãe. Uhum. E para ver o que ia rolar. Para ver o que ela vai falar, deixa eu ver o que acontece, o que está aí. Mas, como eu estou dizendo, eu acho que tem um peso também de um julgamento aí sobre a criança e sobre a mãe, inclusive exacerbado. Sim. Nós mães somos muito julgadas. Sim, imagino. Cíntia, voltando rapidão. Para as mulheres que querem te encontrar ou então resolver um problema, quais são os principais problemas que aparecem para você em relação ao método? Não entendi. Quais são os pedidos? Os pedidos. Não se sentir confiante, ter dificuldade de impor limites, dificuldade de dizer não, dificuldade de se posicionar, relacionamentos que resultam em brigas constantes, relacionamentos que há levantamento de voz ou troca de ofensas. Uhum. Então, a gente vai trabalhar toda essa dinâmica de entender esses padrões de comportamento e entender como você pode mudar esses comportamentos de uma forma otimizada. Porque quando você entende a sua personalidade e como o seu cérebro funciona, você consegue trazer qualquer mudança de comportamento de uma forma mais assertiva. Então, mas muitas mulheres vêm me procurar nesse intuito de, às vezes, por essa dificuldade de falar em público no trabalho, essa insegurança, e aí eu vou mostrando, veja, está tudo conectado. Essa sua insegurança de falar em público tem a ver com a sua falta de confiança. A sua falta de confiança tem a ver com o seu excesso de autojulgamento. Eu falo, inclusive, sobre...
distorções cognitivas, que é uma forma de você entender que você não é tudo que você pensa. Nós somos uma consciência acima dos nossos próprios pensamentos. Então, a gente se mistura com os nossos pensamentos, como se nós fôssemos uma coisa só. E na medida que você exercita perceber os seus pensamentos só como parte do que passa na sua cabeça, então é muito mais fácil você controlar os seus impulsos. Sim. Até porque, se você for tudo que você pensa, os pensamentos intrusivos seriam um perigo. Exatamente. Mas a gente tem, Vitor, pela ONU, pelos dados da OMS, o país mais ansioso do mundo. O Brasil? O Brasil é Caramba. o país mais ansioso do mundo. E jovens de 18 a 24 anos, inclusive numa porcentagem maior do que adultos. Então, é uma epidemia. É uma epidemia. Isso precisa de um olhar mais atento. E isso me deu uma sensação assim de que as pessoas precisam saber como elas funcionam. E ninguém está falando sobre isso. Sim. Claro, tem algumas pessoas falando sobre isso, mas assim, isso tinha que ser trazido nas escolas, isso tinha Sim. que ser. Então, eu me sinto assim quase que numa missão de ajudar, de a pessoa entender um pouco, porque eu sinto no escritório que muitas mulheres, homens pior ainda tem muita resistência à terapia. E, como eu disse, eu sou uma defensora da terapia, mas eu quis mostrar que existe uma forma alternativa. Assim como, por exemplo, a espiritualidade, como a gente falou aqui mais cedo. Sim. Que são formas de você buscar essa ampliação da sua consciência, essa melhor compreensão das coisas, do significado das coisas. Então, eu me sinto de verdade com uma certa missão de ajudar as pessoas a entenderem melhor seus sentimentos, suas emoções, a respeitarem melhor a sua história, mas também não perceberem ela como um estigma de um peso definitivo, que é também uma coisa que eu escuto demais. Mas eu sou assim. Você não é assim, você não nasceu assim, você está assim. Então, tudo que a gente está, a gente pode deixar de estar. Isso é engraçado até, porque no curso de coach, eu destravei muitas coisas assim, né? Só que tem pessoas que precisam ser alguma coisa para poder viver bem, de alguma forma. E aí tem aquele exercício, não sei se você já viu. Que animal você é? Tem lagarto, tubarão, águia e lobo, se não me engano. E aí você descobre o animal. E aí você é lobo, que é uma pessoa mais metódica e tal. Aí a pessoa, tá, agora eu entendi porque eu sou assim. Porque eu sou lobo. Eu falei, não, calma. Você tem 40% de lobo e tem 10% de outras coisas, 20% de outras coisas. Você pode equilibrar isso aí. Exatamente. No Big Five, que é o teste de personalidade que eu aplico, que é o padrão ouro em entendimento de personalidade, os 5 grandes traços, eles existem diversos subtraços por trás. Então, é uma série de combinações e de intensidades. Todos temos extroversão, amabilidade, abertura à experiência, conscienciosidade e neuroticismo. Todos temos uns mais, uns menos, mas é essa mistura que vai compor a gente. Então, eu digo que não é teste de capricho, sabe? Que aquela revista que entrega a minha idade. Os testes de capricho antigamente eram A, B, C, é isso aqui, você é isso. Não é assim. Então, a nossa personalidade é muito complexa. E entender ela vai nos ajudar a direcionar como a gente pode mudar o nosso comportamento. Mas, voltando, não é sentença. Não é definitivo. Né? E era engraçado que eu ficava agoniado, até porque a pessoa tinha uma atitude e eu falava, eu fiz isso porque eu sou assim. Porque eu sou lobo, por exemplo. Aí eu fiquei, não, peraí, calma. Aí você sai de uma muleta e pega outra. Mas assim, as pessoas às vezes precisam se encaixar. E assim como a gente está buscando, e eu vejo muitas pessoas hoje buscando sair dos padrões, entender e sair dessa caixa, existem muitas pessoas ainda que querem o contrário, estar nessa caixa. Então, eu sou isso, eu sou mãe. Se eu sou mãe, eu não posso fazer isso. Se eu sou mulher, eu não posso fazer aquilo.
Você consegue dizer quem você é sem falar sua profissão? Reformule a pergunta. Porque, vamos lá. Eu vi um cara que ele falou assim, pô, eu fui fazer meu cadastro no hotel e tem lá meu nome, quem é você? Aí eu boto lá, fulano, quem eu sou? Ele ficou olhando assim, caramba, os espaçozinhos desse tamanho no... Fazer quem eu sou. Quem eu sou. Aí ele... Professor. Aí ele se resumiu a profissão. Entendeu? Eu sou empresário, eu sou educador, sei lá. E aí, muitas pessoas têm essa dificuldade de dizer quem é sem falar da profissão, né? E é um exercício muito difícil. Eu não sei. Eu te fiz essa pergunta de ousada mesmo, porque se perguntar para mim, eu não sei. Cara, você sabe que é uma pergunta interessantíssima, porque quando a gente fala de valor, do nosso valor, da nossa percepção de valor, muitas pessoas atrelam a própria percepção de valor à profissão. E o que acontece? Por que você tem tantas pessoas que chegam no final da vida e se aposentam e se deprimem? Porque ela construiu que o valor dela está atrelado à capacidade produtiva dela. Uhum. Então, nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que nossa profissão. Eu já sou o contrário. Você falou isso agora engraçado. No meu Instagram pessoal, que eu suspendi tem um tempo, mas quando eu tinha um Instagram pessoal, eu tinha dificuldade de me descrever. Tinha lá, não tinha? Né, as pessoas botavam ali... Tinha não, né? Tem na verdade. Bio, perdão, né? Eu é que deixei de usar, mas tem lá na bio. Eu tinha muito... Agora, mais fácil, porque eu estou colocando com foco profissional, então é bem fácil eu colocar ali diretamente qual é a minha bio. Mas quando eu tinha no Instagram pessoal, eu tinha muita dificuldade de, peraí, como é que eu vou me colocar aqui? Eu sou o quê? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou... A gente fala isso, né? O que eu comecei me descrevendo dessa forma, porque é o padrão do que a gente está acostumado a seguir, e eu estou aqui seguindo e me apresentando da forma como as pessoas normalmente se apresentam. Uhum. Mas na minha bio pessoal, eu tinha muita dificuldade de me descrever, justamente por entender que eu sou muitas coisas. Eu sou... Como é que eu vou... Colocar um pedacinho assim. 50 caracteres. Dizer quem você é. Cíntia, foi muito massa. Foi muito massa, muito obrigado pelo papo. Eu gostei bastante, foi muito esclarecedor para mim. Se você quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Agradecer a oportunidade. Foi bacana também, assim, que acho que fluiu bem. A gente conseguiu aqui, eu vim um pouco sem saber bem como é que ia ser, né? Mas gostei bastante. Foi um papo bem fluido. E estou aí, me colocar à disposição de demonstrar que é possível mudar, é possível fazer diferente, é possível buscar alternativas. Você não está condenada a ser como você sempre foi a vida toda. Você pode melhorar os seus padrões de comunicação, você pode gerir melhor suas emoções. Emoções não são frescura, emoções são a base do nosso funcionamento. Nós somos tão racionais quanto as nossas emoções nos permitem ser. E você não está condenado. Você não está condenado a ser a pessoa que você é para sempre. Então, busque ajuda. Tenha a humildade. Às vezes a gente tem muito orgulho embutido de eu sou assim. Tem um orgulho de eu consigo sozinho. E quando você faz isso com o auxílio de uma pessoa, de um profissional da área habilitado, que está acostumado a fazer isso, você vai conseguir fazer isso de uma forma mais fácil. E isso melhora a vida, melhora a qualidade de vida, melhora os relacionamentos. Uhum. Então, eu desejo que as pessoas abram a cabeça e busquem ajuda de quem pode ajudar. É isso. Muito obrigado. E até a próxima aí. Se inscreva no canal. Menos conflitos. Boa. Meu nome é Cíntia Carvalho, mas o canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, Menos Conflitos. Fechou.